Chegamos à nossa segunda aula. Nessa aula nós vamos falar sobre o cérebro límbico. Mas antes de falar sobre o cérebro límbico, eu quero contar para você sobre a minha jornada. A jornada da Jaqueline da Silva Moraes. Por que eu escolhi estar aqui hoje fazendo essa jornada com você? Eu vou contar, porque é algo que mexe com a minha alma. É a minha missão, por isso que eu estou aqui. Para você conhecer um pouquinho mais sobre a Jaqueline, eu vou contar onde eu nasci. Eu sou de Curitiba e eu nasci da minha mamãe, Marilza da Silva Moraes, e do meu papai, Pedro de Oliveira Moraes. Nasci na rua Leão Tolstói, no número 920, no dia 8 de abril de 1984, num domingo de manhã. Lá começou a jornada da minha alma. Minha mãe conta que foi muito difícil o parto. E eu acredito nisso. Porque toda vez que eu perguntava pra ela, mãe, fala pra mim como é que foi o nascimento. Pra gente que é terapeuta, a gente sabe quanto é importante a gente saber sobre as memórias que ficam registradas, né? E ela nunca teve coragem de me falar. Então eu acredito que realmente foi um parto muito difícil. E eu não tive acesso a essa informação. Mas tudo bem. Pra uma criança não importava saber isso. Mas, no passar do tempo, depois quando eu cresci, eu percebi que eu fui uma criança muito sozinha. Que não tinha amigos, que não ia bem na escola e que eu arrumava mais conflitos do que amizade. Eu lembro de uma memória que eu tinha mais ou menos uns 7 anos de idade. Não, 7 anos de idade. E eu não sabia escrever, eu não conseguia escrever o número 2 porque eu sou canhota. Então todo mundo fazia o número 2 normal, assim, né? Todo mundo da minha sala. E eu escrevia o número 2 assim, né? Ao contrário. E eu lembro até hoje o nome da minha professora malvada. A professora Helena, eu tinha apenas 7 anos. E ela pegou e puxou minha orelha na frente de todo mundo. E aquilo criou uma cicatriz, afetando totalmente o meu aprendizado, por causa da vergonha. E além de eu ter me sentido envergonhada, né, por estar naquele momento escrevendo errado, eu ainda senti muita culpa. O que eu tinha feito de errado? Para aquela pessoa com tanta raiva descontar aquela raiva em mim. Ela me pegou e me chacoalhou assim, ó, e me deu um tapa na cabeça. E eu tinha apenas 7 anos quando isso aconteceu. Só que foi o suficiente para acabar com a minha vontade de estudar. Eu não tinha vontade de ir para a escola. Quando minha mãe mandava eu para a escola, eu fazia de tudo para fugir. Eu chorava, eu esperneava, porque minha primeira vez, né, lá no pré-infância, na pré-infância eu passei por um vexame desse. E se não bastasse essa humilhação, a segunda humilhação também foi na escola. Eu lembro que um dia eu fui com a calça rasgada pra escola. E aí todo mundo começou a tirar sarro de mim, porque eu tava com um furo bem no meio da bunda. E a minha professora, a outra professora, que também se chamava Helena, que não era a mesma que tinha puxado a minha orelha, mas era Helena o nome dela, ela pegou e tipo, fez uma cara de nojo, assim. Como se falasse assim, poxa, ninguém cuida dessa criança. E aí aquilo criou mais vergonha, e mais sentimento de culpa, e mais sentimento de humilhação. E a minha identidade de criança foi criada mais ou menos nisso. Na solidão, na vergonha, na culpa. E aí eu lembro que meu pai trabalhava muito. E ele trabalhava o dia inteiro. E a minha mãe cuidava do meu irmão, porque ele era menor do que eu, precisava de mais atenção do que eu. E eu me criei praticamente sozinha. Eu me virava sozinha. Com apenas 4 anos eu já fazia arroz e já sabia passar café, com 4 anos de idade. Eu me virava. E nisso eu acabei criando um afeto muito grande com a minha avó paterna, a minha avózinha, a dona Teresa. E eu ficava muito tempo com ela. Então às vezes eu levantava, eu sabia que minha mãe estava cuidando do meu irmão, que era mais novo que eu e exigia mais do que eu, né? Meu pai estava o dia inteiro trabalhando. E eu ia ficar com minha avó. Então, praticamente, eu me criei com a minha avó. Tanto que em 1913, nós nos mudamos, porque nós morávamos na frente da casa da avó. E aí nós nos mudamos e eu não quis vir pro bairro novo, né? Que inclusive é o nome do bairro. O bairro se chama Bairro Novo. E era o bairro novo pro qual eu estava me mudando. Bairro Novo A. E eu lembro que eu não queria vir, né? E eu falei, eu vou morar com a minha avó. E eu fiquei um tempo morando com a minha avó paterna.
e criando muito laço com ela. Um laço que não era somente de vó, mas eu praticamente considerava ela como minha segunda mãe. E eu cuidava dela e ela cuidava de mim. E assim eu não me sentia tão sozinha e abandonada. Os meus pais vieram morar no Bairro Novo e eu fiquei um tempo morando com a minha avó. Mas aí, depois, minha mãe e meu pai acabaram me levando mesmo para o Bairro Novo. E até eles conseguiram, né, uma vaga na nova escola. Só que é muito difícil você passar por mudanças, né? E eu lembro que aquela mudança foi muito traumática, porque eu tive que sair de uma escola onde eu tinha amigos, já tinha criado laços de amizade, né? De sair de um lugar que eu gostava, que era perto da minha avó. A minha avó tinha um terreno enorme, cheio de árvores, cheio de plantas. Eu gostava de ficar o dia inteiro correndo no meio das árvores, no meio das plantas, parecia uma indiazinha. E aí a gente teve que se mudar. E eu não me adaptei nesse novo colégio. E eu lembro que era um bairro novo, então tinham pessoas que estavam indo morar lá, que eram pessoas também novas, digamos assim, né? Não era um bairro já em construção, era um bairro que todo mundo estava ali se conhecendo realmente. E quando eu entrei na escola, também foi muito difícil a adaptação. Porque eu já vinha de um trauma de infância com professores, já vinha de um trauma de infância de vergonha com relação à amizade. E eu não conseguia me expressar, não conseguia comunicar, e eu era muito tímida e eu tinha muita vergonha e ficava sempre quietinha no meu canto. Então eu ficava escondida, né? Ficava no meu cantinho, quietinha, tinha pouca facilidade para fazer amizades. Mas aí eu comecei a trabalhar com apenas 14 anos de idade, que meu pai conseguiu uma vaga de trabalho para mim na empresa onde ele trabalhava, que era uma farmácia. Então, aos 14 anos, eu já comecei no meu primeiro emprego, já comecei a ter ali o meu dinheiro, a minha renda. E então eu trabalhava lá o mês inteiro e eu lembro que eu já ganhava muito bem, gente, né? Eu fui registrada como balconista e fazia várias funções e cuidava do caixa, atendia balcão, fazia receita e tal, e ganhava muito bem. E esse dinheiro que eu ganhava, eu às vezes investia para ganhar mais e também gastava, né? Porque eu merecia usufruir daquele dinheiro, né? Comprava roupa nova, adorava comprar roupas novas. Então eu nunca tive problema com trabalho e também nunca tive problema com dinheiro. Porque todos os trabalhos que eu entrei, graças a Deus, eu sempre ganhei muito bem. E aí já começou lá, com os meus 14 anos de idade. E eu era muito empreendedora, já era empreendedora de sangue, sou empreendedora de sangue, né? Porque eu lembro que eu fazia coisas para vender, eu fazia bijuteria, eu fazia bolo, eu fazia docinho. Então, além de ter o meu próprio trabalho, eu ainda criava coisas novas para vender. Vendia roupa, vendia acessório, eu montava imobiliário assim de decoração para vender. Adorava fazer terapias manuais, né? Para complementar este trabalho. Então eu gostava de criar coisas novas. Lembra uma época que tinha uns coraçãozinhos de strass assim, né? Tipo parecido com o anel que eu tô agora. Eu comprava os acessórios, eu montava e daí vendia para as mulheres. Então eu sempre tive esse lado empreendedor, esse lado de ganhar dinheiro muito forte dentro de mim. Nunca tive problema com isso de verdade, gente. Eu ganhava muito bem. Até que eu entrei na faculdade e depois teve um período, antes da faculdade, teve um período bem delicado na minha vida. Foi quando eu comecei a me envolver com amigos que não eram muito amigos, né? Então eu tive uma influência ruim neste bairro onde eu morava e eu acabei me tornando uma pessoa meio rebelde mesmo, sabe? E acho que essa rebeldia, ela veio justamente das humilhações que eu tinha passado na infância, daquele sentimento de abandono, sabe? De ter que se criar sozinha, de ter que fazer tudo sozinha. E aí eu virei uma pessoa muito rebelde. Então eu, nessa época mais ou menos da adolescência indo para a fase adulta, foi uma fase muito difícil onde eu acabei me tornando uma pessoa muito rebelde e eu me tornei agressiva. Então era toma lá da cá e eu era muito brava mesmo, gente, e eu batia nas pessoas. Bom, a vida fez com que eu me tornasse agressiva, né? Então eu acredito que foi uma forma de defesa, na verdade, né? Justamente por me criar sozinha, acabei criando as minhas próprias defesas, só que daí depois isso veio com um sentimento de rebeldia. E
Aí isso mudou um pouco quando eu entrei na faculdade, daí eu escolhi fazer o curso de fisioterapia e entrei para a área da saúde e comecei a me tornar uma pessoa um pouco mais humanizada, digamos assim. Fui deixando aquela rebeldia, sabe? E aí entrei no mundo da fisioterapia e do cuidado com as pessoas, né? E aquela coisa da saúde e tal. E logo que eu saí da faculdade, eu já entrei no estúdio de Pilates para dar aula, já entrei ganhando muito bem. Eu sempre tive muita afinidade com o dinheiro, se podemos colocar assim, né? Nunca tive problemas com o dinheiro. E eu lembro que quando eu entrei pra já dar aula, eu nem tinha terminado a faculdade, estava terminando a faculdade e eu já ganhava muito, muito bem mesmo, pra aquela época, pra uma pessoa que não estava nem formada ainda, né? E aí veio a faculdade e tal, e daí comecei a dar aula no estúdio de Pilates que uma colega minha me convidou pra eu dar aula. E ali eu já fui me alinhando com a minha, acredito que com a minha missão, né? Já logo ali no cuidado, no bem-estar com o outro, de cuidar do próximo e além de tudo isso, de cuidar do corpo e das coisas que estão relacionadas ao corpo. Então ali começou realmente fazer uma grande diferença na minha vida, começando a transformar Jaqueline. Só que além de ser fisioterapeuta, terapeuta também era empreendedora, lembra? Então eu sempre gostava de empreender. E em 2016, em 2012, eu abri um estúdio, né, um estúdio de Pilates com uma das minhas colegas fisioterapeutas da faculdade. E no começo eu tinha muito esse gás, né, esse gás do empreendedorismo, de fazer tudo certinho, de querer fazer as coisas tudo do meu jeito. Acabou que eu não tive muita afinidade com essa pessoa, minha amiga. E aí eu tinha feito uma proposta pra ela e ela escolheu uma das propostas e ok, tudo certo, e ela foi viver a vida dela e eu continuei então sozinha nesse estúdio. E aí eu fui seguindo em frente com esse estúdio de Pilates e ele começou realmente a crescer e dar bons frutos, né? Então depois fui chamando parcerias, né, para fazer parcerias comigo dentro desse estúdio e dando super certo. Até que o momento eu conheci, antes disso eu conheci o Murilo que atualmente é o meu companheiro. E nós dois tínhamos planejado, né, este espaço juntos, antes mesmo da Juliana, a minha amiga, ser sócia comigo. E por alguma razão ali naquele momento a gente não se encaixou e acho que ele olhava para as coisas dele, eu olhava para as minhas coisas e a gente meio que se separou nesse período com relação ao empreendedorismo, com relação a esse estúdio de Pilates na época. E aí eu fui tocando sozinha, né, esse estúdio. E aí esse estúdio começou a crescer e bombar e fui chamando parceiros e daí já comecei a colocar funcionários não, prestadores de serviço, outros professores e abrir outro estúdio. E, gente, o negócio deu tão certo que começou a aparecer muitos clientes e não tinha nem horário, assim, mais pra atender. Tinha vezes que eu tinha que mandar a cliente embora porque não tinha horário pra atender cliente, de tão próspero que era o negócio. E nessa época aconteceu uma coisa. Quando tava tudo prosperando, crescendo e fluindo, eu desenvolvi uma depressão profunda. Eu já era uma criança meio triste, uma criança, e aí se tornou uma adulta rebelde e depois escondeu a rebeldia e daí foi se formando esse processo de uma tristeza muito profunda. Então eu tinha trabalho, eu tinha dinheiro, tinha casa e roupas confortáveis, na época um carro 0 km, um companheiro evolutivo que era maravilhoso, que estava sempre ali do meu lado, mas eu sentia um vazio, né? Um vazio que eu não sabia de onde que era. E falou assim, eu sinto um vazio, um rombo, parece que nada me preenche, né? Então, assim, as pessoas falavam, nossa, Jaque, você é tão bonita, você é tão nova, você é inteligente, você é empreendedora, você tem o teu negócio próprio. E por que você é assim, deprimida, triste? Eu falava, cara, eu não sei, se eu soubesse, eu não estaria passando por isso. E o pior era ouvir as pessoas assim, vai sair, dançar, se divertir. Gente, na hora que você tá com um rombo aqui na alma, você não sente vontade de sair. Eu sentia muita vontade realmente de tirar a minha vida. Eu tinha muita vontade realmente de suicidar, eu não tinha vontade de viver. Então, eu acredito assim, que naquela época eu até fugia do trabalho, porque eu trabalhava das 7h30
O trabalho era minha fuga, digamos assim. Eu trabalhava desde as 7h30 da manhã até as 9h30 da noite. Eu chegava em casa, eu tomava só um banho e eu ia dormir. Então eu não estava vivendo, eu estava vegetando, porque eu não curtia a vida. Não me sentia feliz, não me sentia completa. E eu lembro que daí eu comecei a fazer o curso de microfisioterapia. Lá no curso de microfisioterapia, eu acredito que foi o despertar da minha alma. Foi quando eu comecei a ter contato com coisas que estavam além da Jaqueline. E eu falava assim, meu Deus, mas que mundo é esse que eu não conheço? O que tem pra mim deste mundo novo? Só que ao mesmo tempo, foi um divisor de águas. Porque aí eu abri mão de tudo mesmo. E aí eu vendi os meus estúdios, eu fiquei sem nada. Sabe assim, quando você acorda, você tinha tudo, no outro dia você acorda e você não tem nada. Eu tinha vendido tudo e eu tava assim numa depressão tão profunda que eu não soube administrar o dinheiro daquela venda e eu zerei meu caixa. Zerei. E aí começaram as dívidas, né? Porque eu tinha num dia e no outro dia não tinha mais. E eu não soube administrar aquele dinheiro da venda. E foi como num rio, como se tivesse jogado no rio e tchau. E aquele dinheiro foi embora. E eu lembro que eu tava nessa depressão profunda. E bem na época que tudo isso aconteceu, meu esposo também pediu a conta do trabalho. E a gente começou a realmente passar por uma crise. Só que não era uma crise de relacionamento, era uma crise realmente financeira. Só que além dessa crise financeira, eu também tinha essa crise do vazio, de não encontrar um sentido maior para viver, junto com uma depressão. E aí, eu até tinha um impulso de começar as coisas, mas não tinha aquele impulso de continuar. Não levava para frente. E aí, em um desses impulsos, a gente tinha pensado juntos, né, eu e o Murilo, vamos abrir um espaço novo, a Quinta Essência, e vamos colocar terapeutas para trabalhar lá e tal. E a gente viu uma casa perfeita, a casa era linda, maravilhosa, a gente pensou, né, vamos colocar terapeutas, e tinha até piscina. Eu falei, nossa, dá para colocar fisioterapia aquática, pilates aquático, e fomos lá e compramos aparelhos de novo, e colocamos tudo lá, e a gente não tinha gás para fazer o negócio andar. Porque eu estava muito depressiva, e ele também. E bem nessa época eu engravidei. E eu falei, meu Deus, por quê, né? Porque eu já tava me achando um lixo, né? O vazio existencial. E agora uma criança. Na época eu não tinha consciência de que criança era bênção. Na época eu tinha a crença do tipo assim, não coloque filho no mundo pra sofrer. Era essa crença que eu tinha na época quando eu engravidei, não assim. E aí foi uma gestação foda. Porque ao mesmo tempo eu tinha vontade de morrer e de viver. Porque eu queria estar bem com ele, com o meu bebezinho. E aí comecei a procurar os recursos terapêuticos para sair dessa depressão. E aí foi quando eu conheci a constelação familiar. E eu queria entender por que eu sentia aquele vazio, que nada completava a minha alma. E aí eu fui constelar, e eu constelei com vários consteladores. Com a Paulinha, com a Verinha, a Cláudia fez um momento de constelação comigo. Mas teve uma constelação com o Gustavo, meu irmão de alma. Aquela constelação mudou tudo. Eu falei pra ele que eu sentia um vazio,
que eu não sabia explicar de onde vinha aquele vazio, que eu não tinha vontade de viver, que eu só tinha vontade de morrer. E eu falei que naquela constelação, eu tinha ido para constelar o lado profissional, porque eu queria entender por que o dinheiro tinha feito assim na minha vida, sendo que eu nunca tive problema com o dinheiro. E eu queria entender o que estava acontecendo. Só que naquele dia ele estava trabalhando a identidade das pessoas. E ele foi ousado. Ele falou assim, vamos olhar para sua identidade. E que bom que ele foi ousado naquela hora. Porque era aquilo que eu precisava. Eu não precisava olhar para minha profissão naquele momento. Eu precisava curar aquele vazio que estava aqui dentro. Porque a profissão ia vir depois. A missão ia vir depois. E aí nessa constelação apareceu algo que realmente fez várias fichas cair. Eu olhei pela primeira vez para minha criança interior. E para quem já constelou, sabe que não é fácil olhar para sua criança. Aquela criança que se sentiu abandonada, aquela criança que se sentiu humilhada, aquela criança que foi envergonhada em público, aquela criança que não teve o olhar da mãe, porque a mãe estava ocupada com o irmão mais novo. Aquela criança que não teve o olhar do pai, porque o pai trabalhava o dia inteiro para colocar o pão dentro de casa. Eu estava de cara com aquela criança. Eu estava de cara com aquela criança. E depois eu vi o sofrimento no mais profundo da minha alma. Aí eu vi o sofrimento no mais profundo da minha alma. Porque aquela criança me revelou a verdade. Na constelação pareceu que ela olhava para uma irmã. Uma irmãzinha gêmea que não veio ao mundo. Minha mãe nem deve saber disso. Existe uma síndrome que se chama Síndrome do Gêmeo Desaparecido. E as pessoas sentem esse vazio, porque nada completa o lugar daquele irmão que foi desaparecido, que sumiu de repente. E ela me mostrou. Minha criança interior me mostrou. E a partir daquele momento, eu entendi o porquê do vazio. Eu entendi o porquê da tristeza profunda. E depois eu comecei o meu processo de transformação. Eu comecei a me conhecer. Eu fui buscar me informar mais. Eu fui conhecer a minha história. Eu fui conhecer o meu clã. Eu descobri que eu vim de guerras, que eu vim de família indígena, que perderam suas terras. Tudo isso estava gravado aqui no meu DNA. E por isso que eu passei pelo que eu passei. Mas a pior coisa não é essa. A pior coisa é quando você renuncia à sua vida. Eu deixei de olhar para minha vida, para minha história, para os meus projetos, para ficar olhando a dor do passado. E tudo começou a se repetir, por quê? Porque eu não olhava para frente, eu olhava para trás. E o meu trabalho morreu, a minha casa morreu, porque eu perdi a minha casa. Perdi. Tem objetos que eu nem sei onde está. O meu casamento acabou. Eu e meu marido se separamos. Meu filho começou a ficar doente. E aí eu dei um basta nisso. Eu falei, chega, eu não quero continuar assim. E eu comecei a entrar aqui dentro da Jaqueline. E eu fui buscar a minha identidade. E parei de cuidar da vida dos outros. Não que eu cuidava, mas eu queria cuidar muito mais dos outros do que de mim. Eu queria cuidar da minha família, do meu filho, eu queria dar tudo para os clientes, dando o máximo. E não olhava para mim. E foi quando eu comecei a olhar para mim. Para Jaqueline. E dizer, eu amo você. E isso não é justo. Você merece o melhor. Você merece a vida. Você merece saúde. Você merece ter prosperidade nos seus negócios. Você merece.
E aí eu fui mudando esse joguinho. E aí eu fui me conhecendo. E aí eu fui trabalhando e reprogramando a minha mente, reprogramando as minhas crenças. E aí as coisas começaram a fazer sentido. E aí as coisas começaram a mudar. Pessoas e coisas, situações começaram a aparecer na hora certa, no momento certo pra mim. Eu montei um estúdio de Pilates de novo, do zero. E em menos de 3 meses eu já estava com todos os horários cheios de novo. Fluindo, crescendo, cuidando da minha saúde. O meu casamento com o meu companheiro foi resgatado. Hoje eu vejo ele e eu entendo. Hoje ele me vê e me entende. Hoje a gente tem uma comunicação assertiva. Ainda tem coisas para resolver? Ainda tem coisas para resolver. Mas eu escolhi olhar para mim. Eu escolhi olhar para minha vida. Eu escolhi me sentir merecedora e não sofredora. Eu disse um não bem grande para a humilhação. Eu disse um não bem grande para o sofrimento. Eu disse um não bem grande para a tristeza. Eu disse um basta. Acabou o sofrimento. Chega. Eu sou merecedora de felicidade. Não importa o que esteja acontecendo. Não importa se minha conta bancária não tem 1000 e poucos ou milhões. Não importa. Eu sou merecedora de ser feliz e de ser amada. E foi isso que aconteceu. A partir do momento que eu fiz uma escolha de não querer mais sofrer, basta, acabou o sofrimento, e de olhar para minha vida e para os meus projetos e para mim, me amar, me escolher primeiro. Isso não é egoísmo, a gente aprende ao contrário, a gente aprende que como se a gente tivesse que fazer tudo pelo outro e nada por nós. Chega, basta. Você dá para o outro aquilo que você tem. E eu dava tristeza, e eu dava vergonha, e eu dava sofrimento, porque era isso que eu era, em essência de vibração, naquelas memórias tristes, naquelas memórias dolorosas. Por isso que a vida veio e fez assim, ó. Levou tudo. E eu podia ter ido junto, eu poderia ter morrido sim.